Bom, pessoal, vamos lá então à análise aqui do Nando Moura. Essa pergunta que vocês me mandaram, tanto os alunos do Retórica de Autoridade quanto os membros do canal Metaforando, né? Nando Moura, ele faz as coisas que ele faz só para ganhar view, né? Teve até um rapaz que mandou um comentário assim na nossa live surpresa. Nando Moura, ou ele é louco, ou ele é mau caráter, ou ele realmente acredita nas coisas que ele defende. O que será? Qual será que é a do Nando Moura? Então tô respondendo para vocês aqui na nossa live secreta. Não é tão secreta assim, porque provavelmente um pedaço dela já tá indo pro YouTube. Mas vamos então falar sobre o Nando Moura. Eu separei uns videozinhos aqui para responder essa pergunta de vocês, tá certo, galera? A primeira coisa que eu quero falar é do estilo comunicativo do Nando Moura, né? Que mostra pra gente muita coisa sobre qual é a abordagem, como que o Nando Moura se comunica quando ele vai transmitir um ponto. Você está pronto para pagar mais um impostinho? Um impostinho bem diferentinho para vocês em cima da sua internet. Então, o Nando Moura, como a gente já falou num vídeo lá no canal Metaforando sobre o comportamento dele quando ele vai se comunicar, ele sempre faz muito uso de gestos ilustradores, gestos super avançados, assim, extravagantes, que a gente fala, né? Os membros dele avançam para perto da câmera, ele fala muito alto, ele se coloca, ele se projeta, o tom vocal médio, mas o volume vocal sempre muito alto. Isso é muito típico do Nando Moura, é uma linguagem super chamativa, uma linguagem que ela se destaca muito, é uma linguagem muito, não vou dizer excessiva, mas é uma linguagem que chama muita atenção, e o Nando Moura sempre coloca ali o tom de piada. Aqui ele tá falando da PL da Netflix, se eu não me engano, né? Do imposto. Vamos ver o que mais que ele fala aqui para ter mais uma noção da comunicação dele. E pode ter certeza, a internet vai ficar mais cara para todo mundo. Pode ter certeza disso. Mas calma, que o imposto vai baixar. E vai baixar drasticamente. Quer saber que imposto é esse? Eu vou contar. E aí ele faz, como sempre, os gestos ilustradores, de cima para baixo, com a postura estufada. Então, a linguagem corporal do Nando Moura, na comunicação dele, sempre realça uma imagem, uma postura de confiança. Outra coisa que a gente já falou também em outra live no canal Metaforando foi sobre o uso do ethos, né, e do pathos, principalmente o pathos na comunicação do Nando Moura. Então, relembrando, a gente já falou isso em vídeo, já falou isso em live. Ethos é o segundo elemento dos 3 elementos fundamentais de uma boa retórica, de uma retórica que consegue convencer os outros, que consegue atrair a atenção das pessoas. Então, ethos é a credibilidade, é a imagem daquela pessoa que está discursando. Aí o pathos é a emoção causada no seu discurso. Então, Nando Moura trabalha os dois. Ele sempre fala ou conta relatos ou evidências que colocam ele numa imagem, como se ele tivesse credibilidade para falar aquilo que ele está falando, se ele fosse uma figura idônea, uma figura que tivesse realmente crédito para falar sobre o que ele está falando. Então ele trabalha o ethos dele, ao mesmo tempo que ele conta histórias e relatos que batam emocionalmente no público, que gerem emoções e impactem o público. Como esse momento aqui, no debate que ele invadiu ali no Vilela, no Inteligência Limitada, com o Paulo Cogos. Ele vai questionar o Cogos, vai falar: eu nunca mudei, eu sempre combati a esquerda, sempre combati o PT. Olha como que ele faz isso aqui, o Nando Moura. Esse Nando Moura não sei o que lá, você pode falar o que você quiser, mas eu nunca mudei, meu irmão. Eu nunca mudei. E eu lutei contra o PT de 2014 até hoje. E o meu pai morreu em uma UPA em Itatuba, dando uma palestra contra Chico Brito, do PT. Então você vai falar o quê? Que eu sou petista, gordinho? Então, obviamente aqui, como eu falei, Nando Moura, ele trabalha essa questão do ethos, então ele vai se comunicar, ele vai falar um ponto, ele sempre traz a questão do ethos, porque que ele é uma figura relevante, né? Eu nunca mudei, eu nunca não sei o quê, eu sempre combati. Então ele se coloca como uma figura de credibilidade quando ele vai falar sobre um tema, ao mesmo tempo que ele traz o discurso impactante, né? O meu pai morreu dando uma palestra contra o PT, etc e tal. Então ele traz o pathos, a emoção no discurso dele. Então esses pontos bem característicos da comunicação do Nando Moura, a gente já abordou no canal Metaforando. A gente já falou da retórica dele, que é uma retórica que gera um convencimento muito rápido. É uma retórica que consegue impactar e consegue convencer, né? Ou no mínimo que consegue chamar a atenção das pessoas. As pessoas param para ver o que ele tá falando. Então isso é uma coisa. Quando a gente fala de retórica, é sempre bom lembrar. Retórica é a arte da comunicação persuasiva. É como a gente fala lá no primeiro módulo do curso Retórica de Autoridade. Você consegue convencer qualquer pessoa com as ferramentas da retórica,
mesmo que o seu ponto não seja verdade. Então também deixando claro que aqui, quando eu falo da retórica do Nando Moura, que é uma retórica convincente, é uma retórica que funciona, eu não estou dizendo que eu assino embaixo de tudo que ele defende, de tudo que ele propõe, que eu concordo com tudo que ele fala, tá? Não, a minha análise ela é meramente técnica do ponto de vista da retórica e do comportamento dele. Afinal de contas, esse curso aqui é o retórica da autoridade, né? É como se comunicar e usar os sinais não verbais para transmitir autoridade, para criar uma imagem de autoridade quando você vai falar. Esse é um ponto, tá? Aí a gente cai na pergunta que os alunos mandaram e os membros do canal Metaforando também. Inclusive, se esse vídeo estiver no canal Metaforando, você pode se tornar um membro e participar de lives exclusivas, lives secretas, tá certo? Se inscrevendo hoje como membro do canal Metaforando. Mas vamos lá, a pergunta que o pessoal falou. Nando Moura, ele é maluco, as coisas que ele fala é só porque ele é maluco mesmo, ele não pensa direito das ideias. Ou o Nando Moura é mau caráter, ele faz tudo que faz por mero oportunismo, no sentido mais pejorativo e negativo da palavra, ele faz tudo que faz só para atrair view, para atrair inscrição. Ou o Nando Moura, de fato, acredita honestamente nas pautas e nos temas que ele defende. Então, essa é formulando a pergunta que vocês me fizeram, a gente cai nesse filtro aí, nessa situação onde existem 3 opções para julgar o Nando Moura. Deixando claro, nós vamos fazer uma tentativa de julgamento do caráter do Nando Moura, e isso é dificílimo. Julgar o caráter de uma pessoa é algo dificílimo, por isso que na linguagem corporal a gente avalia comportamentos momentâneos, né, não verbais e seus possíveis significados emotivos. A gente nunca avalia o caráter de alguém com base na linguagem corporal. A gente deixa uma avaliação dessa para filosofia, para psicologia propriamente dita. Mas vamos lá, o que eu posso falar sobre o Nando Moura? Tem uma contribuição aqui e deixando claro, eu não quero que esse vídeo soe como uma defesa ao Nando Moura, não é nada disso, mas se a gente vai tentar responder essa pergunta, é necessário trazer evidência para a resposta, tá certo? A minha evidência é uma evidência pessoal, é a forma que o Nando Moura tratou sobre mim, quando ele falou sobre mim na internet. É uma evidência pessoal, então vocês vão perceber que é um raciocínio indutivo. É um raciocínio indutivo no qual nós vamos, relembrando, o raciocínio indutivo é aquele onde a gente parte de casos que são particulares para tentar chegar numa verdade universal que abarca todos os casos. Então, é o oposto da dedução. Na dedução, a gente vai partir de verdades universais para tentar tecer uma conclusão sobre um caso individual. Então, eu estou partindo de um caso individual, de como o Nando Moura me tratou, para tentar entender, responder essa pergunta que a gente fez agora, né? Se ele é louco, se ele é mau caráter ou se ele acredita nas coisas que ele fala. Vamos lá. Nando Moura, como que ele falou de mim? Vocês devem estar vendo aí na tela um trechinho do vídeo mais recente, quando ele comentou sobre o Metaforando, sobre o cancelamento que aconteceu com o Metaforando em 2023, né? Eu já disse, repito de novo, eu acho muito injusto o que fizeram com o Vitor, eu acho muito escroto o cancelamento que fizeram em cima dele, e do nada as pessoas estavam descendo o cacete no camarada, e eu fiz um vídeo, né, sobre isso na época, eu não estou entendendo, agora... Enfim... Aí tem a forma que o Nando Moura se expressa falando sobre o cancelamento do Metaforando. Bom, então vamos lá. Para tentar responder essa pergunta, pegando o meu caso como exemplo, justamente o meu caso como exemplo, vamos entender, né? Nando Moura, na época que rolou toda aquela crise histérica de narrativas políticas, onde as pessoas me pintaram como um opositor político delas, os 2, 3 influencers ali maiores que cresceram muito nessa treta comigo, são pessoas que são motivadas politicamente, a gente sabe que eles tecem narrativas políticas o tempo todo, eles não estão interessados em ciência, eles não estão interessados em falar sobre ciência, sobre comportamento, eles muito menos estão interessados em debater de maneira dialética aristotélica sobre o que é a verdade, sobre o que é a ciência, em expandir o discurso sobre o comportamento não verbal, o que pode ser benéfico. Não, simplesmente, como a gente falou, né, a coisa toda foi conduzida de forma, parecendo um circo, né mesmo? De forma realmente a me pintar como se eu fosse uma espécie de oposição política. A gente falou sobre isso no vídeo da época, né, no vídeo que eu fiz aqui no canal. Esses caras faziam questão de me associar politicamente e aí eles me colocavam no joguinho político. Olha, o Vitor é oposição, logo ele também é anti-ciência, porque a oposição política desses caras segundo eles, é negacionista cientificamente. Então, a coisa toda foi feita de forma a ser um circo, onde eu era pintado como político oposto a eles, não, uma ideologia política oposta a eles, e aí eles batiam nesse espantalho, onde o Vitor Metaforando falava coisas que eu nunca falei, né? Uma das coisas que mais me acusaram não dá para detectar mentira pela microexpressão facial.
Perfeito. Eu sempre falei isso. Eu sempre falei que não dá para detectar mentira pela microexpressão facial desde o meu primeiro vídeo em 2017. Meu primeiro vídeo, inclusive, em 2018, apenas sobre microexpressão facial, porque 2017 foi um vídeo sobre desonestidade, sobre avaliação da mentira. Meu primeiro vídeo em 2018 sobre microexpressão facial, eu falo que não tem nada a ver com mentira. Que a expressão facial, ela é um indicador de uma emoção momentânea. Então, quando surgiram essas falácias ao meu respeito, eu já refutei todas elas num vídeo de mais de 2 horas aqui no canal, lá no canal Metafrando, no caso, né? Quando aconteceu tudo isso, imagine que o grosso da opinião pública dos influencers, porque aí a maioria das pessoas precisava se posicionar politicamente, né? Virou um ato político você batendo metaforando. Era uma forma de você mostrar que você estava de acordo com as tendências políticas atuais, que o metaforando de alguma forma foi pintado e era parte da oposição política do que tá em voga no atual governo aqui, enfim. Quando tudo isso aconteceu, o Nando Moura, ele foi lá e fez um primeiro vídeo, não apenas que não era negativo em relação a mim, como um vídeo que me defende. Ele me defendia naquele primeiro vídeo. No momento onde as pessoas estavam apenas me xingando. Os youtubers mesmo. Eu vou traçar um paralelo entre o Nando Moura e um outro sujeito que... Não vou falar de nomes aqui, mas que esse sujeito, quando eu comecei a crescer no canal Metafrando, comecei a ficar relativamente famoso, esse cara se aproximou de mim, começou a gravar, falava de mim em todo lugar que ele ia. Não, vocês têm que ver, vocês têm que ver o Metafrando, porque ele é muito bom, cara. Esse cara falava de mim em tudo quanto é lugar. Esse cara gravou collabs comigo, me mandava mensagem no direct direto, assim, e tal caso, você vai fazer análise, me dá uma adiantada aí o que vai rolar na análise de tal caso e tal. Então, esse cara se aproximou de mim no momento que eu comecei a ascender socialmente, comecei a ficar famoso. E o Nando Moura, em contrapartida, eu nunca conversei, nunca troquei palavras pessoalmente, muito menos à distância. Eu nunca conversei num direct, no WhatsApp com o Nando Moura. E esse rapaz aí, esse outro sujeito, paralelamente, que se aproximou de mim quando o Metafrando começou a fazer sucesso, era um cara que, me chamava de irmão, me ligava, ai, cara, puta, eu tô com um problema tal. Então, era uma pessoa que realmente se colocava como sendo próximo, né? E, era um cara que, a gente participou de peça junto, né? Peça em teatro, né? Enfim, fui convidado pra estar ali com o cara. E esse cara, quando começou todo o cancelamento do Metaforando, esse cara, ele fez questão de se posicionar assim, mais rapidamente, sabe? Mas ele fez questão de não levar, sei lá, uma semana pra se posicionar, porque tiveram as pessoas ali, os canais, que falaram sobre o caso um pouco depois que o caso estourou. Vou dar um exemplo, o Digo foi um exemplo disso. Ele falou sobre o caso do cancelamento do Metaforando umas 2, 3 semanas depois do caso ter estourado, sabe? Umas 2 semanas depois, mais ou menos. E esse cara aí, que se colocava como meu amigo, que se aproximou de mim quando o canal começou a fazer sucesso, Metaforando, ele foi uma das primeiras pessoas. Assim que estourou a bomba, ele apagou todos os vídeos que tinha comigo no canal dele, né? E ele falou de mim assim, o Metaforando, quando ele foi falar, não, o Metaforando, eu jurava que era ciência, inclusive eu tenho um pouco de parte disso, de culpa nisso. O cara se colocava assim, o Metaforando, o cara até ontem me chamava de irmão, de amigo, tá ligado? O cara conversava e aí, quando vai falar publicamente, é o Metaforando, como se eu fosse, sei lá, cara, com o perdão da palavra, mas como se eu fosse um leproso. Não, nunca me aproximei dele, que nojo. Mas enfim, e aí o Nando Moura faz esse vídeo me defendendo, né? Falando, olha, pessoal, não tô entendendo esse cancelamento desnecessário, etc e tal. E o que ele ganha com isso? Porque acho que isso explica muito sobre o filtro que vocês devem usar para avaliar o caráter das pessoas, né? Não sei se conhecerem pessoas na vida de vocês que forem se aproximar de vocês, usem sempre um filtro baseado nesses 3 aspectos, né? Na maluquice, a pessoa ser um completo sem noção. No mau caratismo, a pessoa ser uma aproveitadora, oportunista no pior sentido da palavra, né, no sentido mais egoístico, ou a pessoa de fato acreditar e ser autêntica e realmente concordar e aplicar na vida dela aquelas vertentes filosóficas que ela estuda, que ela acredita. Então, o Nando Moura vai lá e me defende. E ele só toma porrada, cara. Isso é o que acontece com ele naquele momento. Ele é xingado pelos inscritos dele. Porra, como que você não tá xingando o Metaforando? Ele faz um segundo vídeo, não me xinga no segundo vídeo também. A galera fica brava. E ele fez mais uns 2 vídeos recentemente aí, falando bem também, né? Olha, legal, o Metaforando mudou, tá aqui, tá... Enfim, fez alguns vídeos positivos aí. E aí tem essa questão, né? Com base nisso, vamos aplicar a teoria dos 3 filtros. É muito parecido com a teoria que o próprio C.S. Lewis usa no Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai falar de Cristo, né? Se Cristo é o que Cristo falava, ou ele acreditava mesmo nas coisas que ele falava, ou Cristo era um maluco, ou Cristo era um mau caráter, estava se aproveitando, né? E obviamente eu não estou comparando Jesus Cristo com o Nando Moura em nenhum momento, tô dizendo do filtro que o C.S. Lewis utilizou no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai falar sobre como avaliar, né, ali a figura
de Cristo. E de maneira bem rápida, Cristo era louco. Então, se ele era louco, ele tinha que ter demonstrado em vários momentos ali sinais de falta de lucidez. E você analisa os discursos, você vê a forma, a inteligência social de Cristo ao lidar com as pessoas, né? Poxa, quando vão apedrejar a adúltera, ele poderia ter gritado, poderia ter saído berrando. Pausa, respira, abaixa, escreve ali na areia, desenha na areia, se vira e fala, aquele que nunca pecou que atira a primeira pedra. Então você vê pelos momentos ali de capacidade de inteligência social, de tato emocional, que Cristo não podia ser louco, mas nunca. Impossível que um louco tivesse aquela capacidade de discernimento da realidade, de como lidar com as pessoas. Aí você cai essa corrupção. Então Cristo era um baita de um mau caráter, né? Ele estava fazendo tudo aquilo para ganhar fama, para ganhar prestígio. Poxa vida, isso aí chega a ser até engraçado, né? Chega até a ser engraçado alguém falar isso, porque Cristo foi para a cruz. Eu não sei se vocês sabem, ele foi crucificado, e antes de ser crucificado ele foi castigado, porque se tinha uma coisa que os romanos eram especialistas, era em machucar o pessoal, sabe? Em castigar o pessoal. Isso era especialidade romana, as torturas que faziam ali com os prisioneiros. E a crucificação também, eles eram especialistas em matar as pessoas, né? Eles faziam isso daí todo dia. Então o que Cristo ganharia, o que ele teria ganho se ele tivesse, vou fazer um negócio para ficar famoso? E ele vai lá e ganha o quê? Tortura, humilhação e morte. Então Cristo também não era mau caráter, não estava fazendo isso para ganhar nada. Só sobra a terceira opção, né? Cristo de fato acreditava naquilo que ele estava dizendo, e esse é o raciocínio que o Lewis vai utilizar para falar sobre Jesus Cristo. Usando um raciocínio paralelo, parecido, a gente pode falar aqui, né? O Nando Moura, ele vai lá e me defende no momento onde todo mundo tá me xingando, e opinião pública do momento, o correto para você ter ali o aceite público é xingar o metaforando naquele momento. E o que o Nando Moura faz? Ele vai e me defende. Ele age de maneira contrária. Primeira coisa, pode falar assim, então ele só agiu assim porque ele era maluco, né, cara? Ele era louco, não sabia o que estava fazendo, te defendeu porque é um Zé Ruela, um mané. Mas aí você vai ver momentos do Nando Moura em outros vídeos onde ele vai falar, por exemplo, sobre estratégia de algoritmo, né? Que ele fala, eu faço tal vídeo. Eu lembro que ele respondeu uma vez, ele já falou isso mais de uma vez, mas ele respondeu comentários assim, eu não faço vídeo sobre tal coisa porque senão não dá visualização. É porque se eu fizer um vídeo sobre isso, ninguém quer saber sobre isso. O pessoal quer que eu fale sobre tal coisa. Quantas pessoas novas viram o seu vídeo? Tá aqui, eu mostro pra você, ó. Espectadores. Isso aqui é o YouTube, tá? Espectadores recorrentes, 211. Novos espectadores, zero. O que é isso? Caralho. Por quê? Como isso é matematicamente possível? Então ele faz o vídeo mirando ali ganhar visualização, mirando ter um impacto onde ele vai atingir muitas pessoas com os vídeos dele. A pessoa, para ter essa capacidade de discernimento do algoritmo, de como funciona, de qual assunto vai abordar, de como impactar o público, essa pessoa não tem problema mental, ela tá ali gozando de plenas faculdades mentais, não é? Segunda ideia é a seguinte, então Nando Moura é mau caráter, ele não acredita nas coisas que ele tá falando, ele faz isso só por view, só por inscrito, só por like. Novamente, a gente cai no ponto. Num momento onde era mais correto, e eu falo, era mais correto você xingar o metaforando naquele momento. A galera ia te dar like, ia falar isso aí. Olha, que bom, ninguém concorda. Todo mundo concorda que o metaforando não presta. Então, nesse momento, o cara vai lá e faz o contrário. Ele me defende e o que ele recebe? Ele é xingado, ele é atacado pelo próprio público dele, deve ter perdido inscrito, tomou dislike, etc. Então, assim, o cara que tá visando o oportunismo, ele quer tirar uma vantagem, não uma desvantagem. Me defender foi uma baita desvantagem, foi uma baita de uma escolha que não trouxe vantagem pra ele. Então, nesse ponto, não dá pra dizer que ele foi mau caráter também. O que nos resta, então, por ordem de eliminação, é uma terceira possibilidade, que é o quê? Pelo menos falando com base em como ele me tratou no meu vídeo, como eu disse, esse vídeo não é uma defesa não do Moura, eu tô tentando responder uma pergunta que os meus alunos fizeram, com base numa experiência pessoal, que foi o único contato que eu tive com o Nando Moura. Sobra, então, a terceira opção, na qual o Nando Moura aparentemente acredita no que ele fala. Pelo menos em relação ao que ele falou sobre mim, eu entendo que ele acredite no que ele fala, que ele ali honestamente partilha, acredita naqueles pontos e por isso que ele fez questão de falar o que ele falou da forma que ele falou, mesmo sendo contra o senso comum naquele momento. E isso fala muito sobre a autenticidade, né? Sobre a pessoa ter um caráter que não é corruptível ou que não é comprado, vamos dizer assim. E novamente uma ressalva, pessoal, quando a gente fala de figuras ali como Nando Moura que resvalam na política, então quer dizer que tudo que o Nando Moura falou, até quando ele fala sobre Bolsonaro, sobre Lula, ele também tem o caráter idôneo. Como eu disse, pessoal, é um raciocínio indutivo. Eu tô partindo de um caso particular de como o Nando Moura me tratou para tentar entender e responder uma pergunta que foi feita sobre o Nando Moura de maneira integral. Uma pergunta que foi feita ali sobre o caráter geral do Nando Moura. Então eu tô tentando fazer um raciocínio indutivo, mas com base no caso na forma que ele me tratou, né, me leva a crer que ele geralmente, ou que majoritariamente, ele partilhe
e acredite piamente nos pontos que ele defende, nos pontos que ele está comentando, não é? Mas é isso, galera. Um filtro que vocês devem ter em mente sempre quando vocês forem avaliar as pessoas que estão próximas de vocês, né? O primeiro filtro que eu diria, que isso inclusive é comentado até pelo próprio, não só pelo C.S. Lewis, né? Que C.S. Lewis vai falar muito sobre o dom da amizade, sobre você se aproximar de pessoas que vão edificar a sua vida, tanto que C.S. Lewis era amigo, não sei se vocês sabem, mas ele era um dos melhores amigos dele era J.R. Tolkien, né, criador do Senhor dos Anéis, do Hobbit, e muito por conta do Tolkien que o C.S. Lewis se converteu ao cristianismo. A salvação que foi pra vida dele, ter tido um amigo como Tolkien e pelo amor de Deus, né? Você tem uma escolha, você pode escolher entre ter um canal com 6, 7 milhões de inscritos, a galera vai te bajular, ou ser amigo do Tolkien, pelo amor de Deus. Eu escolheria ser amigo do Tolkien em qualquer situação, pelo amor de Jesus Cristo. Não há dúvida, não é? Então, estar perto de uma pessoa que vai edificar a tua vida, uma pessoa que de fato acredita naquilo que ela fala, é muito mais benéfico do que estar rodeado de pessoas que são ali degeneradas, pessoas que são lixo, que são seres abjetos, que têm um oportunismo barato, que na primeira oportunidade que tiverem de alcançar uma posição maior, socialmente falando, vão te colocar na fogueira. Pessoas assim não valem nada, são o lixo absoluto. Como diria Boécio na Consolação da Filosofia, a roda da fortuna ela tá sempre em movimento, né? A roda da fortuna é o acaso, é o acaso que transforma a fama, o sucesso, enfim. Boécio vai dizer que isso é uma roda imprevisível muitas vezes. Ele vai dizer que a roda da fortuna tá sempre em movimento, então quando você tá em alta, muitas pessoas se aproximam de você. E uma das melhores coisas que acontece é quando a fortuna vai embora e ela te deixa sozinho, com a cara no muro, e você consegue naquele momento ver de fato quem eram aquelas pessoas, quem eram aqueles seus grandes amigos ou aqueles seus verdadeiros amigos que mesmo quando a fortuna vai embora, não se afastam de você. Então é um filtro interessante você avaliar o comportamento da pessoa por meio dessa ótica. A pessoa ela é abobalhada, abestalhada, ela realmente lida o comportamento dela, as coisas que ela faz é porque ela simplesmente não pensa naquilo que ela tá fazendo. Ou a pessoa é oportunista e mau caráter, ela tá só querendo se aproveitar da situação. Ou a pessoa realmente acredita no que ela fala. E escolham aquelas pessoas que acreditam naquilo que elas falam, tá certo? Mesmo que você discorde, preferível alguém que seja honesto com você, aquele ditado, preferível um idiota honesto do que um mau caráter dissimulado, né? Um mau caráter desonesto. Prefiram estar rodeados de pessoas que são ali honestas, né? Que realmente acreditam e colocam em prática na vida delas aquilo que elas falam, aquilo que elas defendem. Graças a Deus, meu pai, principalmente meu pai, sempre me orientou muito sobre a importância de estar com pessoas próximas de você, não um volume de pessoas, mas pessoas que fossem ali úteis, né? Pessoas que fossem realmente edificantes na sua vida. Tanto que eu nunca me afastei muito da minha família. Eu sou muito próximo do meu irmão, sou muito próximo da minha família no geral. Família base, né? Pai, mãe, irmão, irmã. Então, quantas vezes eu não fui chamado pra festinhas de youtubers em São Paulo? Inclusive por um desses youtubers aí que eu tava contando agora, né? Me chamava direto, vem pra cá, vai ter a festa tal, a gente tá no lugar tal, vem pra cá. Quantas vezes eu deixei de ir achando que eu tava fazendo alguma coisa errada? Nossa, mas será que eu não deveria estar lá? Pra minha fama, pro meu prestígio? Mas no lugar disso eu fiquei pra ir no aniversário do meu irmão, pra estar lá na formatura do meu irmão, pra estar na festa de fim de ano da escola da minha irmã, pra prestigiar a minha namorada no TCC dela. Então, quantas vezes eu não troquei situações que eram superficiais e que, graças a Deus, eram superficiais por pessoas que realmente importam, né? E quando eu dei essa manutenção ficando próximo de pessoas que realmente importam, eu fiquei aliviado, né? Quando teve a questão do cancelamento, basicamente essas festas de youtubers que eu não ia, esses youtubers que estavam lá foram todos que depois falaram mal de mim. Então, graças ao bom Deus, eu nunca coloquei essa galera acima da minha família, acima de pessoas realmente honestas, realmente autênticas. Graças a Deus, porque senão eu ia me sentir muito mal. Como eu nunca fui, pau no cu deles. Então eles que se foram, eu tô aí com pessoas de verdade próximas de mim. Imagina você ser um youtuber gigantesco, ter mais de 40 milhões de inscritos e ser atacado a cada vídeo que você faz. Você vai fazer uma campanha de publicidade, a internet inteira te ataca. As pessoas que estão ao seu redor só estão ao seu redor por causa do seu dinheiro, porque querem destaque, querem publicidade, querem fama, querem ganhar uma grana. E assim que seu poder, sua influência, sua grana sumir, essas pessoas vão sumir também. Imagina que desgraça não ter uma pessoa próxima, um amigo verdadeiro. Enfim, graças ao bom Deus, esse é um problema que eu não tenho que enfrentar e acredito que nunca terei que enfrentar. Bom, pessoal, era isso. Passou um pouco do tempo que eu tinha pensado, era para ser uma resposta mais rápida. Pro pessoal do curso Retórica de Autoridade, na nossa próxima aula, então, tem a análise se eu não me engano, é a análise do Cogos com o Nando Moura, na versão aqui pro curso, tá certo? E a gente tem mais uma análise também sobre o jornalista Quércia com o Rui Xavier. Tá certo, galera? Pra quem é do canal Metaforando, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu te agradeço. Deixei nos comentários que outro caso ou que outra opinião você quer ver sendo colocada aqui no canal. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e eu te vejo por aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.